Eu sei que você já ouviu. Depois dos 30 não tem o que fazer, vai engordar. O corpo tudo muda, não responde mais igual, e aí não tem como botar o shape, não consegue emagrecer. Será que é verdade mesmo? E pode ser meia verdade, porque ele até muda, mas não da forma que você acha que é. A idade não torna um fator limitado, que limita o resultado. E você vai ver todos os detalhes aqui desse vídeo. Que o verdadeiro problema são os hábitos que você fez por tempo demais e ficou mantendo ele por vários anos. E que depois dos 35, você também fica mais rígido e tem toda uma parte mental que dificulta também o processo. Então, meio que você não parou de evoluir porque ficou velho, e sim porque você parou de acreditar que não pode evoluir mais. Então hoje você vai descobrir exatamente como o emagrecimento e o ganho de massa ficam mais difícil, o que que faz ficar mais difícil e como resolver isso. E que o corpo ainda consegue fazer 100% das coisas, mas desde que tenha os estímulos certos, né? Que estímulos são esses? Você verá nesse vídeo. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Minha missão aqui é te ensinar a colocar o shape de muito mais fácil, prático e rápido. Então fica no final desse vídeo, vai ter várias surpresinhas, coisas que você provavelmente não deve saber e como é que resolve isso para você se manter na melhor fase da sua vida com mais de 35, 40 anos. Então vamos começar com as mudanças hormonais naturais, que é basicamente o que as pessoas falam por aí que muda. Primeira coisa, testosterona. Depois dos 30, 27, ela começa a cair realmente. Só que, será que é o fator determinante? Não é. GH também vai caindo, o hormônio do crescimento. Ele também é responsável por ajudar a queima de gordura e na síntese proteica. Ou seja, para você ter mais massa e perder mais gordura. Bom, baseado nisso, as pessoas já têm a crença de que, com o passar da idade, não tem como mais emagrecer. Aí abaixa a sensibilidade à insulina. A leptina já desregula, você tem uma certa resistência a esses hormônios, que é o quê? A insulina é quando ele consegue puxar a glicose para dentro do músculo. A leptina, ele controla o metabolismo e a saciedade, ou seja, basicamente você tem mais fome e tem um metabolismo mais lento, e isso acaba te atrapalhando, de certa forma, hormonalmente, fisiologicamente. Só que tudo isso é modificável com treino, descanso, rotina boa, sono e dieta inteligente. Segunda coisa, neuroplasticidade em queda. O que é isso? Basicamente, você se torna mais resistente a mudanças, mais cabeça dura, né? Vamos dizer assim. Então, o que que é a tendência? Você ficando mais velho, a tendência é você repetir as coisas que você aprendeu como se fosse um piloto automático, ao invés de tentar aprender coisas novas para mudar. Isso acontece porque o cérebro quer economizar energia e, devido à quantidade de gastos na vida, ele quer economizar ainda mais, de uma forma que evite novos aprendizados. Número 3, o peso da vida, a carga da vida aumenta. Ou seja, você tem muito mais responsabilidades na vida, você tem menos tempo, gerando também menos autocuidado para você. Você vai ter mais ansiedade, mais estresse e mais impulsos também. Você vai ter menos sono, que isso vai atrapalhar você a ganhar massa e atrapalhar também a perder gordura. E esse é um contexto que é meio que padrão entre as pessoas, não que seja uma regra, mas conforme você vai envelhecendo, tendo filhos, vai se tornando cada vez mais difícil, é apenas como a vida é. E você acaba desfocando um pouco de você. Só que isso pode mudar. Não é por causa exatamente um fator hormonal, e sim o contexto da vida em si. É verdade que o metabolismo reduz lentamente, como a gente viu, só que isso acontece por causa da perda de massa magra e movimento. A questão é que o corpo, ele aprende a usar menos coisas e ser mais eficiente no processo por ele ter menos energia, menos metabolismo e precisar fazer tudo, de certa forma. Então, se você faz dieta e treino certinho, isso na verdade vai se tornar uma vantagem para você, que você vai ter mais flexibilidade metabólica, que é a capacidade de jogar
açúcar para dentro do músculo para crescer e usar gordura como energia. Então agora você viu que tem algumas coisinhas que atrapalham, mas que também dá para botar o shape com a mais idade. Só que agora vamos falar das coisas que realmente atrapalham na idade. Com o passar dos anos, o que que pesa, né, para você chegar numa idade maior e não ter problemas em si, de metabólicos ou para ganhar massa e perder gordura? Primeiro, acúmulo de dietas malucas. Quanto menos besteiras você fez, zero carboidrato, cetogênica, dieta HCG ou qualquer coisa super restrita, Ozempic, qualquer coisa exagerada que você fez que diminui o seu metabolismo, que acaba com o seu metabolismo, vai sendo acumulado ao longo dos anos. E quanto mais besteiras você fez desse jeito, pior depois da fase adulta. Então, seu corpo meio que vai se adaptando a tentar mais sobreviver do que queimar gordura em si. Então, o efeito sanfona meio que ensinou seu corpo a sobreviver e se proteger, né? Acumular mais gordura. Número 2, anos de sedentarismo. Você pode ter passado algum tempo sem malhar direito, sem fazer as coisas. Isso também dá uma travada legal e acaba com o metabolismo. Porque com o passar dos anos você vai tendo perda progressiva de massa magra. E aí um dia isso vai pesar. Terceira coisa, acúmulo de estresse ignorado. É o sono ruim virando rotina, não tá cuidando do estômago direito, da microbiota, precisando fazer cada vez mais coisas, com o cérebro acelerado, muito mais estresse. Isso vai aumentando a quantidade de gordura e também causando inflamação de baixo grau. E com o tempo prolongando isso pode ser muito ruim quando você chegar a uma certa idade. Quarta coisa, que pesa muito, acúmulo de tentativas frustradas. Você chega nessa idade, quantas vezes você já fez dieta, já tentou emagrecer, já fez várias coisas, então você. Algumas pessoas automaticamente já se recusam a isso, porque já inconscientemente acham que não vão conseguir. E aí meio que a pessoa desiste, né, antes mesmo de começar, por causa de traumas ou coisas que tentou no passado e não conseguiu. Então a chave para virar todo esse jogo aí é o quê? Você começar a fazer as coisas certas, dia após dia, para o corpo se adaptando, melhorando o metabolismo e tendo tudo que você tinha de volta. Ou ainda melhor, né? Tem gente que chega ao auge aos 45 anos. E aí a consistência da disciplina de fazer as coisas certas vai te levar a um novo patamar. Mesmo que você tenha 45 anos, 40, não importa. Então agora, como você, né, faz a estrutura mesmo de dieta e treino e de tudo, né, para você conseguir ter um corpo bom com essa idade? A primeira coisa é você priorizar a massa magra. Quanto mais massa magra você tiver, mais acelerado você vai ser. Então, o quanto de massa que você puder manter ao longo dos anos vai te fazer chegar em certa idade muito melhor do que se você não tiver. E mesmo que você tenha perdido ao longo dos anos, caso você foque em ganhar essa massa magra, o seu metabolismo vai ficar que nem de 20 anos. Ou seja, dá para evoluir demais, independente da idade. Você consegue criar essa adaptação do corpo, independente da idade. Segundo, estruturar sua dieta de maneira eficiente, que é proteína alta, carboidratos complexos, refeição livre planejada, não por prazer, mas sim por recompensa, e ter uma disciplina, né, assim. Então a dieta não pode ser nada muito radical, ela tem que ser eficiente para funcionar exatamente para você. Se você quiser aprender a montar dieta com tudo que você gosta, refeição livre e com ajustes semanais, tem Dieta Fácil. Link na descrição. Custa menos do que o iFood sábado à noite. Número 3, regular seus hormônios o melhor que puder. Para ter a testosterona alta, o que você tem que fazer? Dormir bem, treinar bem, comer gorduras boas, evitar açúcar refinado e álcool para não dar aquela zoada na produção, caso você seja natural. E a insulina, para melhorar ela, é também bem simples. É diminuir gordura corporal, diminuir industrializados, aumentar a atividade física, aumentar o gasto de exercícios diários, né? Coisas que você faz que não seja academia e cardio, por exemplo. E também aumentar a academia e cardio, também funciona. Manter proteína alta, melhorar toda a consistência, dieta, treino, dormir bem. Tudo isso vai melhorar todos os hormônios de forma que fique muito mais eficiente o metabolismo. Número 4, respeite a recuperação.
para o treino, ou seja, o descanso. Talvez você não esteja com a quantidade de hormônios que antes. Talvez você não durma mais 8 horas por dia. Então você tem que estar equilibrado a quantidade de seu treino com a quantidade de seu descanso. E talvez você não tenha mais a eficiência de antes. Isso significa que você não pode ter o shape? Não. Você pode ter o shape, mas talvez a estratégia que você use seja um pouco diferente de quando você era mais novo, entende? Por causa da sua capacidade de se recuperar e diminuição dos hormônios, caso você seja natural. E quinto, uma coisa que conta muito, você se sentir velho, ou seja, você achar que seu metabolismo não tá bom, achar que você não consegue botar o shape e tudo isso que vai te trazer uma negação vai te impedir inconscientemente de colocar o shape. Então você vai acabar se auto-sabotando só para justificar o que você estava pensando estivesse certo. Então você tem que confiar em mim, que eu tô te falando que tem várias pessoas no auge que começaram a malhar aos 40 anos. E também pessoas que malharam a vida inteira, que começaram a levar a sério depois de 40 anos, que botaram o shape firme e ficaram no auge muito melhores do que 20, 25 anos. E mesmo sem hormônio. Não quer dizer que a pessoa só fica bem com hormônio. Porque tem vários vídeos explicando como é que você faz para ter um shape absurdo, natural, com muita massa e seco. Então, parem com isso de preconceito com hormônio, que o hormônio vai te dar aí 4 quilos a mais de massa, um pouco menos de gordura, e é isso, entendeu? Não é nada demais em relação a natural. E sim, se a pessoa realmente abusar de hormônios, aí ela consegue um outro patamar. Só que pessoas normais não fazem isso normalmente. Então, natural e hormonizado para elas é muito similar. E quais a estratégia prática, né, para você começar a evoluir? É exatamente a mesma coisa que funciona para 20, 25, 30, 40, 50 anos. A mesma coisa, que é o quê? Primeira coisa, treino. Sobrecarga progressiva. Treinar sério para evoluir o shape, para você ganhar massa e força e hipertrofia. Segunda coisa, dieta boa, equilibrada para você, com os alimentos que você gosta e ajustes semanais para você não ficar estagnado. Número 3, levar a sério o descanso, para você dormir bem e descansar o suficiente para você conseguir evoluir no treino. Caso não evolua, provavelmente está treinando demais ou errando em alguma coisa. Ajuste tudo de forma que você consiga evoluir no treino, mesmo que você treine 3 vezes por semana ou precisar o que for, desde que você evolua o shape. Número 4, por ser mais velho, pode ser que as coisas não aconteçam tão rápido como antes, só que elas vão acontecer. É só você se organizar. Então não busque ficar com velocidade e chegar lá mais rápido, e sim ter a consistência, fazendo certo todo dia, até chegar lá uma hora e você ficar tranquilo. E número 5, você tem que se avaliar pelo espelho, se pesar e fazer tudo o que uma pessoa nova faria para botar o shape. Exatamente porque isso vai regular a mente e a sua rotina, te permitindo ter hábitos de pessoas que querem evoluir. Então, você fazendo isso, o seu corpo vai melhorar cada dia. Então, tire fotos semanais, compare, veja o seu peso todo dia, anote e vá acompanhando o que que você pode ir melhorando para continuar evoluindo. Então, motivando agora, você pode ter se sabotado a vida inteira, mas se você começar logo, você vai ter um resultado ótimo daqui a 3 meses, por exemplo, se você fizer tudo certo e esteja super motivado. Eu não sou fã de mudanças muito drásticas, mas muita gente acaba ficando disposto a isso. E muito importante, não é para você se competir com os outros. Provavelmente nessa idade você já superou qualquer coisa dessas, mas é para você ter a melhor versão de si mesmo. Estou te falando que isso não é impossível. Então, corra atrás, volte ao foco, faça as coisas certas que vai dar bom. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima.